A história se inicia com o nosso prota, Satomi Yuki, indo à casa de um amigo depois da escola. Enquanto os dois seguem juntos, Yuki pensa consigo mesmo que ele e o amigo se dão muito bem e que os dois pretendem aproveitar o tempo juntos para estudar e se divertir depois da aula. Porém, havia um único problema e Yuki ainda não havia revelado qual era. Ao chegarem à casa do amigo, Yuki começa a subir as escadas. Nesse momento, seu amigo brinca com ele, dizendo que, se ele não tivesse ido até ali, provavelmente acabaria reprovando. Além disso, todos os seus mangás acabariam virando pó. Enquanto os dois conversam, uma pessoa observa a situação secretamente do outro lado de uma porta, espiando através de uma pequena fresta. De repente, a porta se abre. É então que surge a irmã do amigo de Yuki. Apesar de possuir uma aparência extremamente bonita, ela transmitia uma presença assustadora e bastante intimidadora. Nesse momento, Yuki finalmente revela qual era o grande problema que o preocupava. A irmã de seu amigo era simplesmente assustadora demais. O amigo de Yuki a chama carinhosamente de Maninha. Enquanto isso, Yuki permanecia completamente paralisado diante daquela figura assustadora, sem saber como reagir. Nesse momento, diante dos dois, a irmã do amigo de Yuki pergunta se eles haviam ido até a casa para brincar. Ao ouvi-la, Yuki pensa consigo mesmo que já havia visto aquela garota outras vezes e que para ele, ela continuava sendo uma pessoa extremamente assustadora. O amigo de Yuki então explica que os dois haviam ido até ali para estudar. Yuki aproveita para observar melhor a aparência da garota. Ela tinha cabelos rosas extremamente chamativos e unhas longas, sempre bem cuidadas e brilhantes. Além disso, era uma garota muito bonita e de aparência bastante marcante. De maneira um tanto sarcástica, a garota comenta sobre a amizade entre os dois. Em seguida, começa a se aproximar de Yuki. Conforme ela chega cada vez mais perto, Yuki começa a ficar extremamente nervoso e a suar frio. A única coisa que consegue perceber naquele momento é a enorme quantidade de piercings que ela usava. Yuki já havia percebido que sempre que os olhares dos dois se encontravam, ela costumava encará-lo diretamente, olho no olho. E mais uma vez, isso acontece. A garota fica diante dele, encarando-o com uma expressão séria e levemente zangada. Yuki, completamente nervoso, só consegue pensar em uma coisa: ela estava muito perto demais. Então, a garota finalmente diz: "Ah, então é você." Logo depois, ela pede desculpas pela intromissão. Yuki começa a tremer ainda mais, principalmente porque os rostos dos dois estavam extremamente próximos. A situação o deixa completamente desconcertado. Então, a garota comenta que havia ouvido falar que Yuki era um verdadeiro crânio nos estudos, alguém extremamente inteligente e dedicado. O amigo de Yuki confirma imediatamente, dizendo que ele era o melhor aluno da classe. Ao ouvir aquilo, a irmã do garoto faz uma expressão de desdém, como se não se importasse muito com aquela afirmação. De repente, a irmã do amigo de Yuki se afasta e vai para outro cômodo da casa. Yuki permanece parado, completamente suado, nervoso e tremendo. Em seus pensamentos, ele só consegue imaginar o quanto aquela situação havia sido assustadora. Ao perceber o estado do amigo, o amigo de Yuki pergunta se ele está bem, comentando que seu rosto está muito pálido. Yuki tenta tranquilizá-lo, dizendo que está tudo bem. Porém, por dentro, ele continua completamente perdido, sem saber como agir. Yuki pensa consigo mesmo que, mesmo tentando se acalmar, ainda morre de medo daquela garota. Além disso, começa a acreditar que ela não gosta dele e que talvez até o odeie. De repente, a irmã de seu amigo retorna, fazendo bastante barulho e chamando por Yuki. Ao ouvir sua voz, ele se assusta imediatamente. Quando se vira, percebe que está completamente debaixo da sombra dela, já que a garota é um pouco mais alta que ele. Então, ela pede para que Yuki a acompanhe. Sem entender o motivo, ele pergunta para onde os dois estão indo. Pouco depois, Yuki e a garota chegam à cozinha. Lá, ela oferece uma bebida para ele, Calpis, um refresco feito à base de leite fermentado, semelhante ao Yakult. A garota explica que ele deveria beber algo com açúcar para conseguir estudar melhor. Yuki pensa consigo mesmo que aquilo fazia sentido. Enquanto isso, a irmã de seu amigo assume uma expressão extremamente determinada e começa a preparar a bebida para ele. Yuki, ainda nervoso, pensa que havia se assustado quando ela o chamou daquela maneira. Por um instante, chegou a imaginar que ela fosse lhe dar uma bronca. Então, enquanto prepara o Calpis, a garota avisa Yuki para não colocar uma quantidade muito grande da bebida, pois caso contrário, a mistura ficaria forte demais. Em seguida, ela segura o braço de Yuki e pega a garrafa para preparar a bebida por conta própria. Ela explica que sua avó sempre dizia que a quantidade ideal era bem pequena. Yuki observa o copo e comenta que aquilo parecia pouco demais, dizendo que ficaria melhor se ela colocasse um pouco mais da bebida. A garota então acrescenta um pouco mais. Yuki, percebendo que ela estava fazendo tudo por ele, diz que poderia preparar a bebida sozinho. Nesse momento, a irmã do amigo de Yuki assume uma expressão séria e intimidadora.
Você tá dizendo que não vai tomar o calpis que eu fiz pra você? Yuki fica completamente assustado. Em seus pensamentos, ele rapidamente tenta se justificar, dizendo que apenas achava que, talvez, se ela colocasse um pouco mais da bebida, o sabor ficaria melhor. Mesmo assim, ele aceita o copo que ela preparou. Yuki então leva as bebidas para o quarto, onde seu amigo estava estudando. Depois de algum tempo, seu amigo comenta que finalmente havia terminado os estudos. Yuki aproveita a oportunidade para dizer que iria devolver os copos das bebidas. Na cena seguinte, a irmã do amigo de Yuki aparece novamente na cozinha. Ela pega a garrafa de calpis e começa a preparar um copo para si mesma. Enquanto isso, Yuki permanece escondido atrás da porta, observando-a discretamente. A garota parece um pouco apreensiva enquanto prepara a bebida, mas ao mesmo tempo demonstra uma expressão determinada e até mesmo adorável. Yuki então percebe algo curioso. Ela estava preparando exatamente a mesma quantidade e a mesma mistura que havia preparado para ele. Depois de terminar, a garota pega o copo e começa a beber. Yuki observa tudo em silêncio, ainda um pouco suado e nervoso. De repente, a expressão dela muda completamente. Ela fica extremamente feliz e começa a comemorar, dizendo que a bebida estava muito boa. Yuki percebe que aquela era exatamente a mesma mistura que ela havia preparado para ele. Ao observar aquela cena, ele acaba ficando levemente corado. Pela primeira vez, Yuki começa a pensar que talvez a irmã de seu amigo fosse uma pessoa muito mais legal do que ele havia imaginado. Em um novo momento da narrativa, tem início o capítulo 2. Yuki observa a irmã de seu amigo e pensa consigo mesmo que ela sempre possui uma aparência extremamente chamativa. Seus cabelos rosas e a grande quantidade de piercings fazem com que ela se destaque facilmente. Mesmo assim, Yuki admite que ainda a considera uma pessoa extremamente assustadora e que sempre fica muito nervoso quando a encontra. Nesse momento, a irmã de seu amigo comenta que havia comprado algumas coisas enquanto estava fora. Yuki responde que estava tudo bem e que ela nem precisava ter comprado nada. Porém, ao observar a quantidade de coisas que ela havia trazido, ele pensa consigo mesmo que ela realmente havia comprado muita coisa. De repente, a garota abre um enorme sorriso, tentando intimidá-lo, e pergunta se estava tudo bem. Yuki imediatamente fica assustado, começa a tremer e responde que sim. Em seus pensamentos, ele só consegue concluir que ela era assustadora demais. Apesar disso, Yuki também reconhece que por trás daquela aparência intimidadora, ela era uma pessoa muito gentil. Então, a irmã de seu amigo se aproxima ainda mais de Yuki. Ela chega bem perto de seu rosto e fala baixinho em seu ouvido: "Às 6 da tarde, esteja aqui." Depois de dizer isso, ela simplesmente se afasta e vai embora. Yuki permanece parado, completamente assustado, tremendo e suando frio. Mesmo sem entender muito bem o motivo daquele convite, ele apenas responde para si mesmo que estaria ali. No momento seguinte, a cena mostra um prato de comida sobre a mesa. Era um curry caseiro acompanhado de arroz moldado no formato de um coelho. Os três estavam sentados à mesa: Yuki, seu amigo e a irmã mais velha dele. O amigo de Yuki agradece pela comida, enquanto a irmã comenta que havia esquecido de avisá-lo sobre o jantar. Yuki fica aliviado ao perceber que aquele convite das 6 da tarde não escondia nada assustador. Por um instante, ele havia imaginado que poderia acabar sendo extorquido ou colocado em alguma situação estranha. No fim, tratava-se apenas de um jantar entre amigos. Yuki então comenta que o cheiro da comida estava muito bom. Seu amigo explica que o curry preparado pela irmã era bem docinho e que tinha um sabor especial. Enquanto observa o prato à sua frente, Yuki fica cada vez mais interessado na comida. De repente, a irmã de seu amigo fala em voz alta, dizendo que a comida iria esfriar e que ele deveria começar a comer logo. Yuki se assusta com o tom de voz dela, começa a tremer, mas rapidamente agradece pela comida e começa a comer. Assim que experimenta o primeiro pedaço, sua expressão muda completamente. Yuki fica extremamente feliz e elogia a comida, dizendo que estava deliciosa. Ao ouvir aquilo, a irmã de seu amigo arregala os olhos, claramente surpresa com o elogio. Yuki continua comentando sobre o prato. Ele explica que o curry tinha uma textura suave e cremosa, além de possuir pedaços grandes de legumes que deixavam a refeição ainda mais saborosa. Ele também destaca que havia um leve toque picante, mas que mesmo assim o sabor era equilibrado o suficiente para agradar tanto crianças quanto adultos. Além disso, aquele curry despertava nele uma sensação nostálgica, pois lembrava muito a comida que sua avó costumava preparar quando ele era criança. Yuki também elogia a apresentação do prato, destacando o arroz moldado no formato de um coelho e o curry servido ao redor dele. Ao ouvir todos aqueles elogios, a irmã de seu amigo começa a ficar nervosa. Ela se mexe inquieta e pergunta o que Yuki queria dizer com aquilo. Yuki imediatamente fica assustado e pensa consigo mesmo que talvez tivesse falado alguma coisa errada. Será que ela havia ficado brava? Ou será que tinha achado estranho o comentário dele?
Rapidamente, Yuki explica que não havia nada de errado e que estava apenas dizendo que o curry era nostálgico para ele, pois o sabor lembrava a comida que costumava comer quando era criança, preparada por sua avó. Ao ouvir a explicação, a garota fica ainda mais nervosa. Seu rosto começa a ficar completamente corado e ela demonstra uma timidez que Yuki jamais havia imaginado que ela possuísse. Então, de maneira tímida, ela diz que se Yuki quisesse repetir o prato, poderia ficar à vontade. Yuki fica surpreso com aquela reação e pensa consigo mesmo que, apesar de toda aquela aparência assustadora, ela era surpreendentemente tímida. Ele então agradece novamente pela comida. Nesse momento, seu amigo percebe a situação e observa que tanto Yuki quanto sua irmã estavam completamente corados. Sem entender o que estava acontecendo, ele pergunta por que os dois estavam ficando corados. Na cena seguinte, Yuki termina o jantar e pensa consigo mesmo que havia sido convidado para aquela refeição na casa de seu amigo pela irmã mais velha dele. Ao perceber que Yuki está se preparando para ir embora, a garota pergunta se ele já está indo para casa. Em seguida, demonstra preocupação e questiona se ele conseguiria chegar em segurança naquele horário. Yuki agradece pela refeição e comenta que estava tudo delicioso. Depois, explica que já estava ficando tarde e que iria embora. Nesse momento, a irmã de seu amigo coloca a mão sobre o ombro de Yuki, fazendo com que ele se assuste imediatamente. Com um olhar intimidador, ela diz que ele nem deveria pensar em ir para casa daquele jeito. Yuki, completamente assustado, volta a se sentar à mesa. Em seus pensamentos, começa a imaginar o que poderia acontecer com ele. Ele também pensa que depois de ter sido tão bem recebido naquela casa, seria natural que precisasse fazer alguma coisa em troca. E naquele momento, parecia que havia chegado a vez dele. Então, a irmã de seu amigo explica o que espera de Yuki. Ela diz que agora era a vez de ele mimá-la e pede que prepare um calpis para ela, assim como ela havia preparado para ele anteriormente. Yuki fica assustado, sem entender muito bem aquela situação, mas os pedidos não param por aí. Ela também pede que Yuki faça uma massagem em seus ombros. Enquanto ouve tudo, Yuki pensa consigo mesmo que o curry estava realmente delicioso e que toda aquela refeição havia sido maravilhosa. Então, determinado a retribuir toda a gentileza que havia recebido, ele diz que faria tudo o que ela pedisse. Enquanto os dois continuam sentados à mesa, a irmã de seu amigo pega uma sobremesa e a coloca diante dele. Era um bolo recheado, decorado com um pedaço de morango por cima. Yuki fica surpreso ao receber a sobremesa. A garota explica que uma boa refeição deveria terminar com algo doce e pede para que ele coma o bolo. Yuki pensa consigo mesmo que depois de comer aquela sobremesa, finalmente poderia ir embora. Porém, ele ainda não imaginava o que estava por vir. A irmã de seu amigo então diz para Yuki comer o bolo e depois disso, ir para casa. Ao observar a sobremesa com mais atenção, Yuki reconhece o bolo. Ele pergunta se aquela sobremesa havia sido comprada na mesma confeitaria que costumava frequentar, localizada perto de sua casa. Yuki explica que sempre comprava seus doces naquele lugar e pergunta se ela também havia comprado o bolo ali. Nesse momento, a garota segura o garfo próximo à boca e responde que costumava comprar seus doces naquele mesmo estabelecimento. A garota comenta que sempre compra muitas coisas naquela confeitaria e que toda vez que faz aniversário, costuma comprar seus bolos e doces no mesmo lugar. Yuki responde que também costuma comprar seus bolos e doces naquela mesma confeitaria. Nesse momento, a irmã de seu amigo mostra um cartão de pontos da loja. Ela comenta, com certo orgulho, que o cartão está quase completo, justamente porque compra muitas coisas por lá. Yuki observa o cartão e fica impressionado. Isso é incrível! Assim que ouve o comentário, a expressão da garota muda completamente. Seu olhar se torna firme, penetrante e assustador. Ela então pergunta se Yuki está tirando o sarro dela. O protagonista fica imediatamente nervoso e começa a explicar, com as mãos levantadas, que não estava zombando dela de maneira alguma. Não, de jeito nenhum. Eu nunca tiraria sarro de uma garota. Yuki explica que, na verdade, havia ficado feliz porque os dois tinham algo em comum. Afinal, ambos gostavam da mesma confeitaria e costumavam comprar seus doces no mesmo lugar. Ele explica tudo enquanto gesticula nervosamente, claramente com medo de que ela pudesse interpretar suas palavras da maneira errada. Ao ouvir aquilo, a irmã de seu amigo fica levemente corada. Então, apontando o dedo para Yuki, ela comenta que, da próxima vez, os dois poderiam ir juntos até aquela confeitaria. Ela diz que, quando forem, deixará Yuki escolher o que quiser. Ao ouvir aquilo, Yuki fica surpreso e pensa consigo mesmo, vai ter uma próxima vez? A garota então explica que não era como se ela estivesse interessada apenas nos carimbos e pontos do cartão da loja. Yuki fica um pouco corado ao ouvir aquilo. Os dois permanecem levemente envergonhados, enquanto Yuki percebe uma coisa importante. Finalmente havia encontrado algo que tinha em comum com a irmã mais velha de seu amigo. No capítulo seguinte, Yuki está caminhando pela rua, quando de repente encontra a irmã mais velha de seu amigo.
Ele comenta que está indo até uma loja de conveniência e decide acompanhá-lo por um trecho do caminho. Logo, ela se aproxima de Yuki com seu habitual olhar intimidador e sua expressão fria. Yuki fica surpreso com o encontro inesperado e pensa consigo mesmo que não esperava encontrar aquela garota naquele momento. Pouco depois, os dois começam a caminhar lado a lado. Yuki percebe que está completamente sozinho com a irmã mais velha de seu amigo e fica extremamente nervoso. Ele não sabe como agir naquela situação e pensa que, em momentos como aquele, deveria saber como puxar assunto e iniciar uma conversa. Enquanto caminham, a garota se aproxima cada vez mais dele. De repente, ela chega bem perto de Yuki, fazendo com que ele se assuste. Para onde você está olhando? Yuki, completamente nervoso, responde qualquer coisa e acaba agradecendo sem nem perceber que sua resposta não fazia muito sentido. A garota então pergunta se ele já estava pensando em alguma coisa há algum tempo e se estava planejando fazer algum desvio pelo caminho. Ela explica que havia ficado responsável por garantir que Yuki chegasse em casa em segurança e que iria acompanhá-lo até a porta de sua casa. Yuki fica ainda mais nervoso e pensa consigo mesmo que ela estava entendendo completamente errado aquela situação. Então, com uma expressão um tanto diabólica e intimidadora, a garota aponta para Yuki e afirma: "Você vai chegar em casa sem um único arranhão." Em seguida, ela segura o colarinho da camisa de Yuki e começa a puxá-lo. Yuki, assustado, percebe que ela realmente está determinada a acompanhá-lo até sua casa. Vamos lá. Enquanto é puxado por ela, Yuki pergunta se ela está se dando todo aquele trabalho porque não confia nele de jeito nenhum. Ao pensar nisso, ele se lembra das situações anteriores, como quando ela havia preparado o jantar para ele e até lhe dado uma sobremesa. Yuki percebe que, apesar de toda a gentileza que havia recebido, ainda não havia feito nada para retribuir o que ela havia feito por ele. Por isso, comenta que não se importaria de fazer uma pequena parada em uma loja de conveniência. Afinal, talvez pudesse comprar alguma coisa para agradecer a garota. Porém, assim que menciona a ideia de fazer um desvio, a irmã de seu amigo o encara. Ela deixa claro que eles não fariam nenhum desvio naquele momento e que iriam diretamente para a casa de Yuki. Mais uma vez, Yuki percebe que ela havia entendido tudo errado. Ele começa a bater a mão na própria cabeça, completamente frustrado com o mal entendido. Algum tempo depois, os dois finalmente chegam à casa de Yuki. Ele aponta para a residência e explica: "É aqui que eu moro." Durante todo o caminho, a irmã de seu amigo havia acompanhado Yuki até sua casa, mas os dois praticamente não haviam trocado nenhuma palavra. Yuki então se prepara para entrar. "Então, eu já vou entrar." Porém, antes de entrar, ele muda completamente de expressão e chama a atenção da garota. Yuki então diz que havia se divertido muito naquele momento. Apesar de os dois terem passado praticamente todo o caminho em silêncio, apenas caminhando lado a lado, Yuki explica que mesmo assim havia conseguido aproveitar aquele tempo com ela. A irmã de seu amigo fica pensativa ao ouvir aquilo. Yuki continua explicando que se lembrava de tudo o que ela havia feito por ele, desde o curry que havia preparado até o bolo que lhe oferecera como sobremesa. Ele também menciona que ela havia se dado ao trabalho de acompanhá-lo até sua própria casa. Yuki então revela que aquela havia sido a primeira vez que alguém fazia tantas coisas por ele. Por isso, ele havia ficado realmente feliz. A garota fica um pouco sem jeito e responde que não havia feito nada demais e que aquilo não era algo tão especial. Em seguida, ela retoma o assunto sobre o desvio que Yuki havia mencionado anteriormente e explica que não queria que ele parasse em outro lugar, pois sua intenção era apenas levá-lo diretamente para casa. Yuki então esclarece o verdadeiro motivo de ter mencionado a loja de conveniência. Ele queria apenas comprar alguma coisa para presenteá-la como forma de agradecimento. Por dentro, porém, Yuki pensa que tudo havia dado errado. Ele não conseguira fazer o que pretendia, e toda aquela situação havia se transformado em uma sequência de mal-entendidos. Mesmo assim, ele decide que precisava pelo menos dizer aquilo que realmente queria. Yuki agradece à irmã de seu amigo por ser sempre tão gentil com ele. Ao ouvir aquelas palavras, a garota arregala os olhos e fica completamente sem reação por alguns instantes. Então, ela explica que estava apenas substituindo o irmão e fazendo companhia a Yuki. Yuki responde que nunca havia tido um amigo que o acompanhasse até sua própria casa. Por isso, considera que ela havia sido extremamente gentil ao se oferecer para acompanhá-lo. Nesse momento, a irmã de seu amigo se aproxima novamente. Ela fica muito perto de Yuki com aquela expressão intimidadora que ele já conhecia tão bem. Yuki fica levemente corado e nervoso. Então, ela pergunta se era por isso que ele havia passado todo aquele tempo olhando para ela de canto de olho. Yuki imediatamente pede desculpas e diz que sentia muito por isso. A garota, porém, não parece se importar muito. Em seguida, pergunta por quanto tempo Yuki pretende ficar parado ali. Sem saber o que responder, ele permanece em silêncio. Então, ela simplesmente manda que ele entre em casa e tranque a porta. Yuki obedece e entra. Do lado de fora, a garota permanece parada por alguns instantes pensativa. Ela começa a se lembrar das palavras que Yuki havia dito, principalmente de quando ele a chamou de gentil. Pouco a pouco, sua expressão muda.
Ela fica corada, demonstrando um lado muito mais fofo e delicado do que aquele que costumava mostrar. Em seus pensamentos, ela percebe que aquela era a primeira vez que alguém dizia algo daquele tipo para ela. Aquelas palavras haviam sido uma gentileza muito especial, e isso parecia ter mexido profundamente com ela. Enquanto isso, já dentro de casa, Yuki começa a pensar sobre o que havia acabado de acontecer. Ele imagina que talvez a garota tenha pensado que ele era apenas uma criança por ter falado todas aquelas coisas. Apesar disso, Yuki admite que ela havia sido extremamente gentil com ele até o último momento. Mesmo com toda a sua aparência intimidadora, ela o tratou muito bem e fez questão de acompanhá-lo com segurança até sua própria casa. Já em outro dia da nossa história, Yuki vai novamente à casa de seu amigo depois da escola. Enquanto os dois caminham juntos, Yuki pensa consigo mesmo que os estudos estão indo bem e que está tudo certo. Porém, apesar disso, ele começa a ficar um pouco apreensivo. Uma dúvida surge em sua mente. Será que a irmã mais velha de seu amigo estaria em casa? Yuki imediatamente começa a se lembrar dela. Sua aparência intimidadora, o olhar frio, os cabelos rosas chamativos, as unhas longas e bem cuidadas e a grande quantidade de piercings faziam com que ela tivesse uma aparência extremamente marcante. Para Yuki, ela continuava sendo assustadora demais. Mesmo sabendo que ela havia sido muito gentil com ele nos últimos dias, bastava olhar para aquela garota para que ele ficasse nervoso e sentisse medo. Yuki então pensa consigo mesmo que precisava parar de ser tão medroso. Pouco depois, os dois chegam à casa do amigo. Assim que entra, o amigo de Yuki pergunta se sua irmã já estava acordada. Yuki, logo atrás dele, respira fundo e decide que não poderia continuar agindo daquela maneira. Com licença, ele entra na casa e de repente os dois se deparam com uma cena completamente inesperada. Havia uma pessoa completamente coberta por uma grande coberta, dos pés à cabeça. Yuki fica assustado imediatamente. Quanto mais observa aquela figura, mais assustadora ela parece. Isso é assustador. Para Yuki, aquela cena era ainda mais assustadora do que ele havia imaginado. De repente, a figura coberta se movimenta. É você, né? Yuki congela. Em seus pensamentos, ele só consegue pensar que aquela coisa havia se mexido e estava vindo em sua direção. A figura começa a se aproximar lentamente. Yuki fica completamente nervoso, começa a suar frio e percebe novamente aquele olhar intimidador que já conhecia tão bem. Era a irmã de seu amigo. Ela continua se aproximando, ainda completamente coberta pela manta escura. Yuki fica cada vez mais assustado. Então ela pergunta se ele já havia chegado. Em seguida, comenta que os dois haviam atrapalhado um pouco seu descanso, pois ela estava planejando voltar a dormir por mais algum tempo. Yuki sente uma enorme pressão enquanto ela se aproxima cada vez mais. Ele começa a pensar se ela estaria com raiva. Assustado com a situação, Yuki simplesmente sai correndo. Desculpa, eu vou subir as escadas agora mesmo. Porém, a garota pede para que ele espere. Espera! Ela então retira a grande coberta que estava usando. Nesse momento, a aparência sombria e assustadora desaparece completamente. Por baixo da coberta, ela estava usando um pijama extremamente fofo. Yuki fica surpreso ao vê-la daquela maneira. A garota, por sua vez, fica completamente corada e começa a explicar, um pouco envergonhada, que aquele pijama havia sido dado por sua avó. Yuki observa aquela cena sem saber como reagir. Ele estava acostumado a vê-la usando roupas marcantes, cabelos rosa chamativos, unhas bem cuidadas e diversos piercings, sempre com aquela expressão fria e intimidadora. Mas naquele momento, diante dele estava uma versão completamente diferente dela. Ela estava usando um pijama simples, confortável e extremamente fofo. Para Yuki, aquela era uma visão completamente inesperada. Pela primeira vez, ele percebe um lado muito mais delicado e adorável da irmã mais velha de seu amigo.